Depois de ter aberto uma exceção e ter falado de política, eu volto aos vídeos espirituais novamente, que são o meu porto seguro. A espiritualidade é um porto seguro. Já a política é um mar revoltoso, é uma tempestade de areia no meio do deserto. Não que nós devemos fugir das dificuldades, do caos, dos conflitos. Precisamos encarar tudo isso de peito aberto. Faz parte da dignidade humana encarar os desafios. Mas os desafios que valem a pena, as lutas que valem a pena, aquilo que nos traz algo, que nos agrega alguma coisa. Do contrário, não adianta lutar batalhas perdidas. Essa é uma filosofia que eu tenho. Eu não luto em batalhas perdidas, em guerras perdidas. Eu não luto por aquilo que já está perdido. E a política brasileira é isso, infelizmente. É um marasmo, é um caminhar para trás em vez de para frente. E tudo isso deprime, vocês podem observar, quando nos ocupamos com a política brasileira, ficamos deprimentes, nos sentimos deprimentes, negativos, fracassados, infelizes, frustrados, porque a política brasileira ela é frustrante. Você acredita que mudanças possam ocorrer? Até ocorrem algumas mudanças superficiais, mas não profundas e significativas. E por quê? Porque apenas por causa da classe política? Ou por causa da cultura desse país? Por causa do povo que se preocupa com coisas triviais, passageiras, superficiais? Somos o país do futebol, o país do carnaval, dos peitos e das bundas, né? Será que isso significa algo? Será que a partir disso é possível atrair alguma coisa? Sim, o turismo sexual a gente atrai com tudo isso. O turismo sexual a gente atrai. Mas em termos substanciais, o que nós atraímos com toda essa depravação brasileira, essa sensualidade brasileira, né? O povo brasileiro se orgulha tanto da sua sensualidade, né? Da sua beleza corporal, da sua alegria, né? O que nós atraímos com isso? Coisas da mesma espécie, a lei da igual espécie, como Abdrushim explicou muito bem em sua obra Na Luz da Verdade. Nós atraímos aquilo que nós fornecemos em termos de pensamentos, de palavras, de ações e de sentimentos. E se o Brasil quer atrair algo melhor, o povo terá que elevar a sua vibração. A vibração interior de cada cidadão brasileiro precisa se elevar, porque nós atraímos aquilo que nós temos dentro de nós. Nós atraímos aquilo que temos dentro de nós. Coisas da mesma espécie. Não é diferente. Nós colhemos exatamente o que plantamos. Se semeamos arroz, não vamos colher trigo. Se semeamos milho, não vamos colher feijão. E assim é com aquilo que cultivamos dentro de nós. Se um povo cultiva sensualidade, carnaval, futebol, festas, turismo sexual, vida fácil, jeitinho, malandragem, o que esse povo vai colher? Coisas da mesma espécie. É a lei da igual espécie. Então, o nosso imenso Brasil é isso. O nosso imenso Brasil é isso. E por isso eu me ocupo muito pouco com questões públicas, com questões coletivas, com questões políticas. Me dedico à espiritualidade porque ela é o meu porto seguro. Ela me equilibra.
ela faz com que eu me sinta bem. Né? Isso significa que eu sou egoísta? Não, de modo algum. Se isso é ser egoísta, então eu já não sei mais nada da vida. Né? Porque é através da espiritualidade que nós nos mudamos a nós mesmos primeiramente e depois podemos ajudar outras pessoas a mudarem também. Né? E na questão política, na questão pública, o nosso país está perdido. Né? Desculpem aqui a minha sinceridade. Isso não é um pessimismo, mas sim um realismo. Encare a vida da seguinte forma: como brasileiro, como cidadão brasileiro, encare a vida da seguinte forma: estamos aqui de passagem. Se algo não acontecer, o nosso país vai afundar e o mundo também, porque essa decadência é global. Estamos vivenciando hoje os anos finais do juízo final. A humanidade está sendo julgada por Deus. As pessoas estão aqui na sua última reencarnação, precisando escolher entre um caminho e outro. Entre o caminho espiritual, o caminho do autoconhecimento e a busca por Deus, que não tem nada a ver com as religiões não ensinam isso, mas apenas dogmas e comodismo. Né? O ser humano então precisa optar entre esse caminho espiritual ou o caminho mundano. Né? E quem optar pelo caminho mundano, ele não vai encontrar paz. Ele procurará soluções em meio ao próprio caos, soluções para os problemas em meio à política, em meio à economia, em meio ao futebol, em meio ao carnaval, em meio à nudez. Sendo que a solução para os problemas não está aí, mas na espiritualidade. E quem se espiritualiza, ele vive em paz mesmo em meio ao caos. Mesmo em meio ao caos, uma pessoa espiritualizada consegue viver em paz e compreende que a vida terrena é apenas uma passagem. Essas poucas décadas que vivemos sobre a Terra são passageiras. Um dia desencarnamos e vamos embora. E levamos junto para os planos sutis, para onde vamos, os aprendizados que angariamos aqui na Terra. Então, mesmo o Brasil sendo esse país lixo que ele é por causa do povo, o Brasil é um país maravilhoso em termos geográficos, em termos naturais, mas por causa da população decaída espiritualmente, que as coisas vão de mal a pior na economia, na política, na cultura, na vida social. Então, por causa de toda essa decadência espiritual que estamos nessa situação. Mas quem busca a espiritualidade e olha para o mundo espiritual, encara isso aqui, tira suas conclusões, os seus aprendizados. A época atual ela é propícia para adquirir conhecimentos espirituais. Não por meio de livros, estudos extenuantes, mas na própria observação da vida, observando a decadência dos nossos semelhantes, nós aprendemos, nós ficamos com nojo da decadência e da promiscuidade, e esse nojo faz com que nós nos voltemos para o íntimo e busquemos a purificação, o refinamento, a elevação da vibração interior. Então, olhe para tudo que te cerca, meu amigo. Sinta nojo disso tudo. Sinta nojo da política. Sinta nojo dessa cultura degradada. Sinta nojo do samba, da promiscuidade. Não do samba, desculpem, do carnaval promíscuo. Sinta nojo disso tudo. Sinta nojo disso tudo e volte o seu coração para coisas mais elevadas. É nisso que você encontrará o seu porto seguro e viverá em paz mesmo em meio ao caos brasileiro.
Esse caos está se estabelecendo em todos os países do mundo. É questão de tempo. É questão de tempo. As trevas envolveram de tal modo o planeta, que não há escapatória para as diferentes nações. Não são nações que vão se salvar, nem países, nem estados, nem governos, mas indivíduos. Aqueles indivíduos que abrirem seus corações e viverem intuitivamente, conectados a uma realidade maior, porque a intuição, ela é a voz do verdadeiro eu, do ser. Quem vive intuitivamente está em conexão com uma realidade mais pura e recebe dentro de si as informações de que necessita para encontrar o seu caminho, as inspirações, os sentimentos intuitivos. Tudo isso acaba auxiliando aquele que abre o seu coração. Então invista nisso, invista no seu lado espiritual. Não adianta esperar nada da política, da economia. Não que não devemos discutir essas questões, não devemos nos preocupar com isso, mas não devemos procurar a solução nisso, mas na espiritualidade. Primeiramente, você precisa viver em paz consigo mesmo. Você precisa encontrar o seu porto seguro dentro de você mesmo, em seu próprio espírito, na espiritualidade. Daí você encontrará um equilíbrio e poderá ajudar também outras pessoas de forma serena, tranquila, equilibrada e espiritual. Porque a espiritualidade, ela é o porto seguro do ser humano. Não é a política que é o porto seguro. Não é a economia que é o porto seguro. Não é a vida social que é o porto seguro. Não é o coletivo que é o porto seguro. Mas sim o eu interior, o espírito, o indivíduo, o verdadeiro indivíduo, quando desperto e em conexão com a realidade espiritual. Isso é o porto seguro que permite ao ser humano viver em paz. E é isso que eu faço. Por isso que eu gravo vídeos de espiritualidade, procurando levar um pouco disso para as poucas pessoas que assistem os meus vídeos de espiritualidade. E se você quiser se aprofundar nisso tudo, leia a obra Na Luz da Verdade, de Abdrushim. Leia essa obra de forma lenta e profunda, porque este é um livro para ser lido com o tempo, não é uma obra comum. E se você compreender o conteúdo desta obra, você vai compreender os meus vídeos espirituais também. Agradeço a sua atenção do fundo do coração. Um forte abraço e até a próxima. Invista no seu lado espiritual, certo? Invista no seu lado espiritual. Valeu, pessoal.